eu sou Márcio Espímpolo do programa Condomínios pelo Mundo, por profissão, advogado, professor e também jornalista. Mas por paixão, a minha profissão é outra, é historiador, é arquiteto e principalmente viajante. Bem, essa história minha com condomínios começou há muito tempo, mas há aproximadamente 3 anos nós tivemos a ideia de um projeto que era de gravar sobre condomínios, a história de condomínios, falar um pouquinho sobre os conflitos de condomínios, sobre como é a convivência dentro de um condomínio, quais são as soluções para os condomínios, contar a história dos prédios, dos edifícios, da arquitetura. Então nós fizemos um programa piloto e a partir desse programa piloto, que foi em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, nós começamos a estender esse projeto para outros locais, outras localidades, outras cidades, inclusive outros países a partir de então. É muito legal esse conteúdo que nós fazemos, conhecendo como é que é a vida, como é que é a população, como é que as pessoas resolvem os mesmos conflitos em diferentes lugares, como é que elas buscam soluções, não só para a vida, para a convivência, mas também, em especial, para as formas de gestão e também as soluções tecnológicas para condomínios. E é muito legal, gente, acompanhar a modernidade, o desenvolvimento dos prédios, das construções. Você acaba se envolvendo bastante com isso e percebendo que as construções hoje elas estão num nível muito avançado, né? Num dos prédios que eu fui visitar em São Paulo, a fachada era um jardim vertical. Imagina você, 320 metros de área verde na fachada de um prédio. Então, essas construções hoje sustentáveis e também com muitas possibilidades de aconchego através da própria arquitetura, isso é muito legal, eu tenho visto muito nas construções modernas hoje. E também nós temos muitos condomínios de luxo, gente, e logicamente é no mundo todo. O mais icônico deles, talvez você já tenha visto, o Burj Khalifa. O Burj Khalifa é o maior prédio, o mais alto do mundo, na verdade, não é? E além disso, obviamente, ele tem o seu requinte no seu interior, que é muito legal você conhecer esses prédios. O Oriente Médio tem se destacado muito por isso. Mas no Brasil, nós não ficamos atrás. No Brasil, nós temos também muitos condomínios verticais, condomínios de casas horizontais. Posso destacar um aqui para você que eu visitei, que foi em Itajaí, em Santa Catarina, onde nós temos ali um condomínio de alto luxo em frente a uma praia e além da luxuosidade que ele oferece, também muitas comodidades. Veja, tem até sala de cinema dentro do condomínio, campos, quadras, piscinas diversas, salões diversos e principalmente tem uma coisa muito legal nesse condomínio que são as ações sustentáveis, né? Então, no Brasil também nós vemos muitos condomínios de luxo. E quando nós falamos de cultura, obviamente a gente tem que entender que cada local tem a sua especificidade. Eu tive a oportunidade de visitar várias cidades, vários estados e também alguns países. O que me chamou bastante atenção no episódio de Salvador e também no episódio de Havana, em Cuba, foi como as pessoas elas conseguem superar desafios e problemas, os mesmos problemas muitas vezes que nós temos aqui no Brasil, no condomínio da nossa cidade, eles também enfrentam esses problemas lá. Mas a forma de enfrentar esses problemas muitas vezes é diferente, especialmente o baiano aí e também o cubano, eles têm uma alegria de viver muito grande, apesar das extremas dificuldades que eles vivem. Então nessas andanças, essas diferenças culturais, né? Às vezes num condomínio moram ali pessoas de diversas raças, classe social, culturas diferentes, todas essas diferenças fazem com que muitas vezes gerem conflitos, mas em alguns lugares isso serve para que as pessoas se unam cada vez mais. Isso é bastante interessante, em especial nessas cidades que eu citei. Falar sobre conflitos, né, também é uma situação bastante comum, porque onde tem gente, nós temos problemas, né? E posso dizer para você que, pelo menos dos 22 países que eu conheço, os problemas praticamente são iguais, são bastante semelhantes, né? Hoje nós podemos destacar talvez 2 dos maiores problemas
que são os animais nos condomínios e também os barulhos. Na verdade, os animais hoje eles ganharam um espaço muito grande em razão das pessoas muitas vezes estarem trocando os filhos humanos por filhos de pelo. Só que disso, obviamente, dentro de um condomínio, quando você começa a trazer muitos animais, você gera algum tipo de problema, algum tipo de conflito. São latidos, às vezes os animais eles fazem as necessidades fisiológicas onde não devem fazer e o tutor dele não cuida adequadamente. Então isso acaba gerando um certo problema. E não é só no Brasil, em vários países eu experimentei pelo menos as informações sobre esse tipo de situação. Agora, barulhos realmente é o número 1, o campeão de conflitos nos condomínios. E barulhos de tudo quanto é tipo, viu? Aqueles barulhos das pessoas arrastando os móveis, salto andando nos apartamentos, de repente a pessoa chega à noite e vai querer fazer uma limpeza no seu apartamento. Então, esse tipo de situação, latidos de cachorro também, né, como barulho, isso tudo realmente incomoda bastante. Esse é número 1, o number 1 dos problemas em condomínios. Obviamente, a gente tem muitas histórias quando a gente viaja, né? Histórias de aeroporto, histórias de restaurantes que a gente frequenta, nas gravações e assim histórias emocionantes também, algumas hilárias, mas uma muito emocionante que eu nas gravações eu senti que aquilo ia me comover e realmente me comoveu, foi a história de um cigano que ele queria construir um castelo. Ele disse que assistia muitos filmes, muitas reportagens, documentários sobre castelos no mundo inteiro. E o sonho dele desde criança era construir um castelo. Daí de uma casa, ele acabou construindo realmente um castelo com materiais recicláveis, inclusive, muitas vezes doados para ele construir. E visitando esse castelo e vendo o brilho nos olhos dele, aquilo me emocionou bastante. Então, histórias de vida, a gente ouve muitas, mas muitas mesmo, nos condomínios, né? Óbvio que a gente não consegue trazer todas aqui, mas essa foi uma que me marcou bastante. Já uma história bastante hilária também, que eu me lembro bem aqui, é de uma moradora de um condomínio. Ela morava no mesmo bloco, na mesma torre, pegava o mesmo elevador de um outro morador e ela sempre encontrava capim dentro do elevador e ela não sabia por quê. Daí um dia ela foi examinar, saber exatamente o que é que estava acontecendo aquilo, pesquisar, e ela descobriu que era um morador de um andar acima do dela, que ele criava cabras. Cabras, olha só gente, criava cabras dentro de um condomínio. Então ele subia o feno pelo elevador e muitas vezes ficava ali o alimento, né, dessa cabra. E ela disse que até teve cria dessa cabra dentro do apartamento. Então são coisas aí que a gente não imagina que acontece nos condomínios, mas muitas vezes acontece e são cases assim muito interessantes, muito legais da gente ver. E a próxima temporada a gente promete muitas coisas legais para você. Por exemplo, se você tem interesse em saber como é que os cubanos vivem em condomínios, vai ser muito legal você assistir os episódios da próxima temporada. Também Aruba, a ilha paradisíaca do Caribe. Gostaria de saber como é que funciona isso? Olha só, você não pode perder então essa próxima temporada, que também tem Salvador e os prédios tortos de Santos. Já teve em Santos? Lembra dos prédios tortos? Vamos falar sobre esses prédios, sobre como é que eles ficaram tortos e também o que é que se está se fazendo para reaprumarem esses prédios em Santos. E talvez a cerejinha do bolo da próxima temporada, alguns episódios já gravados na Itália, que você também vai perceber, vai poder entender como é que os condomínios da Itália funcionam, como é que eles são administrados, enfim, tudo sobre a arquitetura, história desses lugares e a alta gastronomia também. Vamos mostrar tudo para você na próxima temporada de Condomínios pelo Mundo.